Salve, salve família fúngica! Nesse vídeo a gente vai abordar um tema básico que é o substrato para cultivo de cogumelos, beleza? A gente vai dar uma olhada nas diversas possibilidades de substrato para se cultivar cogumelo e vamos ver também que espécie gosta de que tipo de substrato. Beleza, pessoal? Entendido? Então, bora pro vídeo. Então, gente, para começar a falar de substrato, vamos entender primeiro o que é um substrato. Tá? O que é esse substrato onde o cogumelo é cultivado? O substrato, gente, é um material que vai possibilitar que a gente dê para o nosso fungo alimento para servir como fonte de energia, de nutrientes, água e também uma estrutura física onde ele possa ir se agarrando e ir crescendo e formando todo o micélio dele nessa estrutura, né? Até ele poder, assim daí, desenvolver os cogumelos dele, poder produzir esporos e dar toda a continuidade no ciclo de vida dele. Tem um vídeo bem detalhado sobre ciclo de vida e eu vou botar ele ali na descrição. E o tipo de substrato que é utilizado para o cultivo de uma determinada espécie de cogumelo pode variar conforme a gente varia de espécie para espécie, tá, gente? A gente vai ver um pouquinho mais disso ali para frente. E também o substrato usado para cultivar uma tal espécie pode variar conforme a localização de onde tais cultivadores moram. Por exemplo, às vezes aqui para mim, que moro no sul do Brasil, vale mais a pena cultivar com substrato X, porque ele é mais abundante, é mais fácil encontrar ele, consequentemente ele fica mais barato. Já para um cultivador, às vezes, que mora lá no norte, esse mesmo substrato X, que para mim é barato e fácil de achar, lá para ele é difícil de achar e caro. Isso já diz que ele não vai querer cultivar com aquele substrato e ele não precisa, beleza? Existe uma ampla gama de substratos que dá para cultivar, alguns melhores do que outros, e daí isso vale a pena entrar no balanço de custo-benefício. Basicamente, gente, a grande maioria dos substratos utilizados para o cultivo de cogumelos são provenientes de materiais vegetais, tá certo? Tem exceção, sim, e a gente vai ver essa exceção também, já vou falar um pouquinho mais dela, até um substrato muito comum no cultivo de cogumelos. Existem duas principais fontes de carbono base no cultivo de cogumelos, tá? Carbono esse, gente, que o fungo vai pegar, vai quebrar em moléculas menores, cada vez menores, até transformar ele em glicose e usar como fonte de energia, tá? E essas duas fontes são as principais, celulose e a lignina, beleza? Todos os fungos que produzem cogumelos que a gente cultiva, eles conseguem digerir a celulose, tá? Todos os fungos que produzem cogumelo que a gente cultiva. Já não são todos que conseguem digerir a lignina, tá certo, gente? Esse já é um fator-chave que já aponta que certos substratos que contêm lignina não vão servir para aqueles cogumelos que não conseguem digerir lignina, tá certo, gente? Lembra aquilo que eu falei? O fungo quer pegar o carbono que existe na celulose e ou na lignina e quer ir quebrando isso cada vez menor até transformar isso numa molécula de glicose e utilizar como energia. Esse é o princípio da coisa. Então vamos ver agora aí diferentes tipos de substratos e algumas características dele. Começando pela serragem. A serragem, ela tem um alto teor de lignina, um teor um pouco menor de celulose, mas tem celulose ali, e tem uma taxa nutricional bem baixa. É voltada e ela serve para o cultivo de praticamente todos os cogumelos comestíveis e medicinais, tá? Todos os tipos de shimeji, ganoderma, juba de leão, auricularia, rabo de peru, todos esses cogumelos são considerados comestíveis e os medicinais eles vão crescer na serragem. E isso, gente, é justamente por conta daquilo que eu falei quase agora. Porque esses cogumelos, eles conseguem degradar a lignina. Então, eles quebram a lignina e usam ela como fonte de energia para poder se desenvolver. O esterco. O esterco, gente, já é um material orgânico bem decomposto.
bem decomposto. Então, para o cultivo de cogumelos utilizando esterco, só fungos decompositores secundários, tá? Como por exemplo os cogumelos mágicos, mas também entra nessa categoria os agáricos, tá? Champignon, portobello, cogumelo do sol. Esses são fungos decompositores secundários e que conseguem crescer no esterco, beleza? O esterco tem uma estrutura física bem ruim, ele não consegue segurar a água muito bem, mas ele tem um bom teor nutricional. A palha de gramíneas compostada. A palha de gramíneas, gente, tem um teor alto de celulose, com baixo teor de lignina e um teor nutricional também baixo, tá? É muito comum o cultivo do grupo do shimeji branco, rosa, amarelo, azul, preto, cinza, nessa palha compostada, beleza? Mas, ó, deixando claro aqui, lembrando, é palha compostada, tá, gente? Normalmente é feito naquelas bags assim. A palha, quando ela é triturada e ela é esterilizada, aí tu já está falando do cultivo pela técnica Juncal, beleza? Que é outros 500, dá para falar disso em um outro vídeo. A fibra de coco. A fibra de coco, gente, não é nada mais do que aquela casquinha da parte de fora do mesocarpo do coco, tá? Aquele marronzinho lá, triturado, fica um pó super aerado, uma estrutura física top. Esse substrato, ele tem um teor bem mais alto de celulose do que de lignina, embora ele tenha um pouco de lignina ali sim, e ele também é inerte, tá? Ele não tem uma taxa nutricional muito alta. A fibra de coco, gente, ela é um substrato muito comum para o cultivo de cogumelos mágicos, embora se quisesse cultivar esses shimeji, grupo do shimeji todo ali nessa fibra de coco, juba de leão, ganoderma, iria dar certo também, beleza? Não se usa, por quê? Porque é um substrato caro, gente, beleza? Enquanto a serragem, como tem abundância por aí, muitos cultivadores às vezes conseguem pegar até quase de graça, vale muito mais a pena. E vermiculita, gente, falei mais cedo lá que existem substratos que não são derivados de fonte vegetal. E aqui a vermiculita é um exemplo. Ela é um mineral, tá certo? A vermiculita não tem celulose, não tem lignina, não tem teor nutricional. A vermiculita, gente, ela é praticamente um substrato que está ali para fornecer uma boa estrutura física, tá? E também para ser ali uma fonte de armazenamento de água para o micélio. A vermiculita, ela é usada também muito no cultivo de cogumelos mágicos. Os farelos de arroz, trigo, aveia, farelos em geral. Os farelos em geral, eles são utilizados como uma fonte de suplementação nutricional do substrato, tá certo, gente? Os farelos nunca são utilizados como base, eles são utilizados no máximo 20, 30% do substrato e eles estão ali justamente para levar nutrientes e amido, tá? Esse aqui é um farelo de um grão, é um grão triturado com a casca. Aquele grão é rico em amido. Amido também é carbono. Carbono esse que o fungo vai usar como fonte de energia, beleza? Ele vai transformar esse amido depois em glicose e vai utilizar como fonte de energia. Então, os farelos, eles estão ali para suplementar o substrato. Eu falei ali da serragem e falei para vocês que ela não tem teor nutricional algum, praticamente zero. Então, a gente tem que adicionar nessa serragem algum nutriente, beleza? Para tornar esse substrato cada vez mais completo e mais apto para o desenvolvimento ideal do nosso fungo ali, beleza? A serragem, é obrigatório receber uma suplementação nutricional? Não, não é obrigatório. É bom? É top? É excelente. Para quem quer cultivar em casa, não precisa usar. Dependendo da técnica que for cultivado, por exemplo, se tu quer cultivar em casa e vai só usar pellet, aquela técnica de pellet com água fervendo, não é recomendado usar farelo, tá certo? Se vai usar farelo, o bloco tem que ser esterilizado, tá certo? Um bloco esterilizado deve preferencialmente ser inoculado numa câmara de fluxo laminar, num ambiente externo. Beleza? Caso contrário,
as chances de contaminação são cada vez maiores. Quer dizer que vai dar ruim sempre se eu fizer fora de um fluxo laminar? Não. Mas isso, gente, só para quem cultiva em casa, tá? Para quem tem intenções comerciais e quer produzir blocos estéreis sem um fluxo laminar, reveja muito bem o que tu está planejando, porque não vai dar boa. A casquinha de soja, gente, tem um alto teor de celulose e também um teor legal, mais ou menos uns 15, 20% de proteínas, tá certo? Então, de nitrogênio. A casquinha de soja, gente, ela ficou bastante famosa por conta da receita de substrato chamada Master Mix, onde se utiliza 50% de serragem, 50% de casquinha de soja para fazer um substrato completo. Tá? Esse substrato ele ficou famoso pelo T.R. Davis, do Earth Angels Mushroom, botei a fotinho dele aqui, e é um substrato que deve ser um dos mais usados no mundo aí no cultivo de cogumelos. Tá? Esse bloco aqui é um Master Mix, beleza? Já bem colonizado pelo Ganoderma. Esse bloco aqui também é um Master Mix, que está sendo colonizado ainda pelo Juba de Leão. Agora, quanto a outros substratos além desse. Gente, eu sempre falo para vocês tentar pegar o princípio da coisa. E o princípio da coisa aqui que eu falei é essa transformação do carbono, lignina, celulose, desse carbono em glicose para pegar a fonte de energia, tá certo? Então, gente, bagaço de cana, folha de bananeira, olha, a grama que sobrou do vizinho que cortou ali, tu quer empilhar ela para secar e usar depois para cultivar cogumelos, se fizer direitinho, dá também. Casca de arroz, que aqui no sul tem muito, já cultivei bastante em casca de arroz. Borra de café, tem gente que usa borra de café, só borra de café no cultivo de shimeji. Eu nunca fiz isso, eu nunca vi, mas eu sei que acontece. Se tu procurar aí na internet, tu vai achar. Tem gente que até usa caixa de ovo triturado. Caixa de ovo é praticamente celulose pura, gente. Ó, pegando os princípios. Caixa de ovo, celulose pura. Dá para usar para cultivar cogumelos? Dá. É só pegar o princípio. Não liga a um pensamento engessado de que serragem palha de capim-elefante, que tem que ser só essas duas coisas. Pega o princípio, o que está por trás da serragem, o que está por trás do capim-elefante, lignina, celulose, uma boa estrutura física para o fungo se desenvolver. É esse o princípio. Se tu pegar isso, tu vai ver que praticamente tudo dá para se cultivar cogumelo, tá? Claro, tu não vai usar alguma planta, algo assim que tenha propriedades antifúngicas conhecidas, né, gente? Aí vamos usar um pouquinho da noção também para levar a gente para frente e não para trás. Então, gente, fungos decompositores primários, substrato tanto de lignina quanto de celulose. Quem que são os decompositores primários? Os shimejis ali tudo, os ganoderma, cauda de peru, juba de leão, beleza? O folhota de posa, o cogumelo da castanha. Esses cogumelos aí todos são decompositores primários. Decompositores secundários, que gostam de uma matéria orgânica já mais decomposta. Aí entra ali o grupo do portobello, do champignon, o cogumelo do sol, os cogumelos mágicos, entre ali o Psilocybe cubensis, o Panaeolus, o Psilocybe galindoi, tá certo? Aí esses, já os decompositores secundários, não gostam tanto de lignina, tá? Porque eles não têm as enzimas necessárias para transformar aquela lignina na glicose e utilizar como fonte de energia, beleza? Se jogar, vai crescer, galera, porque também tem celulose naquela serragem, tá? Vai crescer, mas não vai crescer tão bem quanto esse fungo no devido substrato dele, no substrato que ele gosta, beleza? Então, gente, é possível cultivar cogumelo com muito substrato, certo? Basta seguir o princípio da coisa, fazer o negócio direitinho que vai dar certo.
Fechou? Então um grande abraço, até o próximo vídeo e bora cultivar!